Ok, gente, vamos dar início à nossa aula 06. Vamos tratar sobre o conteúdo Guerra de Canudos e o cangaço, né? Guerra de Canudos se insere naquilo que a gente chama de revoltas de caráter messiânico, né? Que acabam misturando as questões políticas e religiosas. A gente vai ver aí, vocês vão notar que no livro de vocês, as duas revoltas messiânicas serão a Guerra do Contestado, que nós não vamos abordar nesse momento. Tem o mesmo tom, o mesmo caráter da Guerra de Canudos, né, na figura de José Maria. E a Guerra de Canudos são essas duas revoltas de caráter messiânico. Minha opção foi tratar de duas revoltas regionalistas, né, trazendo aqui para a região Nordeste, que no momento é o que mais nos interessa. Então a gente vai tratar de duas revoltas que têm caráter regionalístico: a Guerra de Canudos e o cangaço, certo? Trouxe aqui algumas xilogravuras, né, que tratam justamente sobre essa questão regional. O cangaço, né, representado aqui por Lampião, e Lampião tem uma figura muito forte, culturalmente falando, para nós nordestinos, e a figura de Antônio Conselheiro, que aí é o líder da Guerra de Canudos, também acaba sendo uma figura forte para a cultura nordestina. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a situação do Nordeste no final do século XIX, nessa transição aí entre o Império e a República. A primeira coisa que a gente tem que notar é que a República foi um movimento centralizado na região Sudeste, né? Desde a proclamação da República, depois no início da República Oligárquica. A gente vê que inicia aí a política do café com leite, que é uma situação que envolve São Paulo e Minas Gerais. E onde é que ficaria o Nordeste nessa transição política? O Nordeste ficou realmente uma região que depois foi centralizada através do coronelismo, mas a população experimentou aí, continuou experimentando, né, um certo afastamento das decisões centrais, das decisões republicanas, né? O Nordeste ficou meio assim que abandonado. Então, situações que a gente cansa, né, de, de constatar na atualidade, né, se faziam presente também naquele momento. A fome, desemprego e baixíssimo rendimento das famílias deixavam muitos sem ter o que comer, não é novidade, né? Seca também, né? Ainda mais porque no final do século XIX o Nordeste experimenta uma das maiores secas, né? Uma das maiores situações de falta de chuva da história, né? Falta de apoio político. Os governantes e políticos da região não davam a mínima atenção para a população carente. Aquela questão que a gente já explicou a respeito do coronelismo, né? Violência também, atrelada muito a essa questão também do coronelismo, né? Grupos armados trabalhavam para latifundiários. Quem eram esses latifundiários? Os coronéis. Estes espalhavam a violência pela região. Desemprego, obviamente, gerado por toda essa estrutura, né? Grande parte da população pobre estava sem emprego em função da seca, já que a principal atividade econômica do Nordeste era relacionada à situação agrícola, né? E falta de oportunidade em outras áreas. E fanatismo religioso. Isso aí é um ponto fundamental, que a gente vai ver isso que acaba desembocando, acaba criando uma situação que vai destinar, que vai chegar lá na Guerra de Canudos, né? Então era comum a existência de beatos que arrebanhavam seguidores prometendo uma vida melhor. Isso muito se dá pela situação de miséria, né? As pessoas se apegavam a qualquer tipo de discurso, ainda mais o discurso religioso, que era um discurso que dizia que traria algo melhor para as pessoas, ok? Sobre a Guerra de Canudos, né? É um período bem
no início aí da República, 1896, 1897, na época do governo de Campos Sales, já na República Oligárquica, onde é que acontece essa guerra? No interior do estado da Bahia, bem no sertão da Bahia, né? E o líder é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, como já foi dito aqui, né, era uma dessas figuras beatas, né, que existiam no Nordeste. Antônio Conselheiro, ele é um cara que passou 30 anos vagando e ele dizia ser um enviado de Deus para trazer, para construir uma espécie de terra prometida, uma espécie de Canaã, né, que os nordestinos mereciam. Isso, o discurso de o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. E ele era muito influenciado também por uma ideia que acabou ganhando um sentido mítico aqui no Nordeste, que é a ideia do sebastianismo, que é uma ideia que nasce em Portugal, quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, some numa guerra contra os mouros, certo? E aí, depois que ele some, ele não deixa herdeiros. E aí, vocês estudaram isso em anos anteriores em história, viram que Portugal e Espanha, né, o herdeiro mais próximo é o rei Filipe II, e inicia aí o período de União Ibérica. E os portugueses tinham aquele sonho de Dom Sebastião voltar, e aí começou a surgir uma certa doutrina por um sebastianismo, que seria a volta de um rei bom. Isso aconteceu no século XVI, mas no século XIX isso ecoou muito forte no Nordeste, né, como a vinda de um salvador, de um sebastianismo, o que soou muito mal para a República. Para os ouvidos da República, isso soava como a vinda de um rei, a vinda, ou valorização do império, né, que a República abominava. Não queria de forma nenhuma um discurso monárquico já na República. E Antônio Conselheiro era um desses que tinha, ele misturava meio o discurso religioso, ele era um fanático, né? E misturava um discurso religioso com a volta de uma terra prometida, e nessa terra prometida voltaria uma espécie de líder que seria um rei que salvaria a humanidade, né? Que salvaria os nordestinos. E isso não foi visto por bons olhos pela República. Então, nessas andanças dele, ele arrebatou seguidores, pessoas que estavam sem nenhum destino. Muitas dessas pessoas não estavam concordando com a vida republicana, né? Por quê? Porque a vida republicana ela se diferenciava da vida no Império, principalmente a respeito das instituições. O primeiro fato que as pessoas não concordavam era a cobrança de impostos, certo? Os impostos, a lógica da República é justamente que você paga impostos para você ter serviços oferecidos, né, pelo público, pela República, pela coisa pública. Obviamente as pessoas não viam esse serviço, mas tinham que pagar impostos. As pessoas não entendiam por quê, certo? Outra coisa também que como as pessoas eram bastante crentes, né, pessoas religiosas, elas não entendiam essa separação entre o Estado e a Igreja. Então começaram a passar a ver a República como algo demoníaco, já que a República se declarou como Estado laico, certo? Então, por exemplo, casamento. As pessoas não entendiam que existisse o casamento, deveria ser na igreja. O casamento é um sacramento religioso, e não existe, para as pessoas religiosas, não existia casamento fora da igreja, porque casamento é algo divino, né? O registro de nascimento, as pessoas eram registradas no batismo. Se você for buscar o registro das pessoas antes do período republicano, antes de existir os cartórios, você tem que ir buscar nas igrejas, né? Então as pessoas não entendiam porque tinham que pagar por esses serviços, ou porque esses serviços eram dissociados da igreja. Logo, as pessoas passaram, principalmente as pessoas mais humildes no Nordeste, passaram a associar a República com algo demoníaco, com algo satânico, certo? E era esse o discurso de Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro arrebatou seguidores,
certo? E essas pessoas o seguiam a pé, andando milhares de quilômetros no sertão, dizendo que ia levar eles para uma terra prometida. E aí ele chega nessa terra prometida, que ele dá o nome de Arraial de Canudos, né? Na realidade ganha esse nome de Arraial de Canudos, e ele chama essa terra de Belo Monte. E constrói uma igreja, né? As pessoas, os próprios seguidores, né? Começa milhares de seguidores. O Canudo chega até mais de 30 mil habitantes, né? Só para a gente ter uma ideia, Salvador tinha 200 mil habitantes. Salvador é a maior cidade da Bahia nessa época. E Canudo chega até 30 mil habitantes, né? E isso, obviamente, não agradou. Primeiro porque eles se autodeclararam independentes do Brasil, né? Então isso ia contra a Constituição e ia contra qualquer tipo de sentido, sentimento republicano. Principalmente não agradava as elites porque eles não pagavam impostos. Então, o governo da Bahia, com o apoio dos latifundiários, não concordavam com o fato dos habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Ou seja, eles seguiam as leis estabelecidas por Antônio Conselheiro, certo? E afirmavam que Antônio Conselheiro era monarquista. Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao casamento civil, como eu já falei, né? E ele afirma ser um enviado de Deus que deveria liderar o movimento contra as diversas injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano e como ele funcionava no período, certo? Então a figura de Antônio Conselheiro é elevada a uma figura sagrada, quase ele vira um santo. Para alguns nordestinos até hoje ele é cultuado como alguém realmente foi um enviado, certo? E aí ele consegue estabelecer Canudos, o que não agrada ao governo, porque representava um poder paralelo, número um, e número dois, representava uma propaganda antirrepublicana, antigoverno. E aí o governo ele toma uma medida forte para poder acabar com Canudos, né? E aí, assim, miticamente, né, um livro que trata sobre isso, é um livro chamado Os Sertões, certo? De Euclides da Cunha, um jornalista na época, que presencia, vai do Rio de Janeiro, viaja para lá, para a região de Canudos e escreve, né? É um grande clássico da literatura brasileira. E aí ninguém sabe realmente a que ponto isso é mito ou é verdade, né? Mas Antônio Conselheiro dizia que existiria 4 grandes ataques, né? E só iriam cair no quarto. E realmente aconteceu. Então, nas 3 primeiras tentativas, tropas do governo, né, governistas, em combater o Arraial de Canudos, nenhuma foi bem sucedida. Então, os habitantes de Canudos eram armados com pedra, facão, pedaço de pau e as armas na qual eles conseguiram derrotar. Devido o terreno ser o sertão da Bahia, né, o exército brasileiro não era equipado para isso. Então, em primeiro lugar, eu pus aqui essa foto para a gente ver as imagens, né? As cores do fardamento. O fardamento militar brasileiro era azul e vermelho. Então, isso já se destacava na caatinga, né? Na vegetação do sertão, já deixando eles expostos. Fora que era feito de algodão grosso, então calor. Então, enquanto isso, os habitantes de Canudos eles se diferenciavam, né, na vegetação. Eles não se diferenciavam, eles se camuflavam para poder pegar eles de surpresa. E foi assim que aconteceu. O primeiro destacamento não foi tão forte, mas os 2 destacamentos, as duas investidas do governo, foram tropas armadas até com canhões e foram derrotados. E a moral do governo republicano foi lá para baixo, né? Já na quarta, eles conseguiram, contrataram, enviaram os canhões Kruger, os canhões poderosos na época, e conseguiram aí
destruir Canudos, né? Mataram mais de 5.000 pessoas, crianças, velhas. As pessoas ficaram em Canudos porque acreditavam, tinham fé em Antônio Conselheiro. E aí lutavam realmente também com essa fé. Isso é um ponto positivo, é uma justificativa para eles terem conseguido resistir às tropas federais, certo? Então virou uma questão de honra para o governo republicano destruir aí Canudos, certo? Então a Guerra de Canudos significou luta e resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Isso aqui é uma imagem do filme, né? O filme A Guerra de Canudos, até aconselho que assistam, certo? Não é uma foto, né? Foi uma imagem do filme, ficou preto e branco aí. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social, né? Esse foi o grande legado aí de Canudos, foi mostrar que sertanejos, né, as pessoas humildes do Nordeste, não havia resistência também aqui, certo? E aí vamos falar sobre o cangaço, né? O cangaço é um movimento de homens armados, né, no final do século XIX, início do século XX. Embora tenha relatos anteriores, a gente se configura cangaço, né? É muito comum para a gente o cangaço porque é algo bem cultural, né? Então, esses grupos aparecem em função principalmente das péssimas condições, a mesma situação lá de Canudos, né? A situação de pobreza que existia no Nordeste e forçou muitos a pegarem armas na luta por justiça, na luta por algum espaço, né? Então eles promoviam saques a fazendas, atacavam comboios, chegavam a sequestrar fazendeiros para obter resgate. Aqueles que respeitavam e acatavam as ordens dos cangaceiros não sofriam, né? Isso é questionável. Outros tipos de debates em outro momento. Eram muitas vezes ajudados. Essa atitude fazia com que os cangaceiros fossem respeitados, até mesmo admirados por parte da população na época, né? Muito se criou de mitos sobre o cangaço. Na realidade, eram práticas de homens armados, né, que praticavam crimes na época, né, mas isso era justificado por a condição social e de injustiça da República Velha, né, principalmente combatendo os coronéis. Então, se os coronéis faziam práticas ilegais, em resposta também os cangaceiros eles se organizaram aí em grupos, foram chamados assim de cangaceiros, né? E também começaram a fazer ações ilegais, ações criminosas, como assaltos e muitas mortes, né? Muita violência, né? Aqui os bandos, como eram chamados esses grupos, né? A gente tem o mais famoso de todos é o Lampião, mas a gente pode citar o Jesuíno Brilhante, certo? Aqui uma foto, também foi um cangaceiro muito famoso, bem antes de Lampião. E Antônio Silvino, certo? Que atuou aqui perto, Pernambuco, foi preso em Recife. Depois veio para Campina Grande, hoje é enterrado no cemitério de Monte Santo, aqui em Campina. Também agiu contra a Grey Westwood, que era uma empresa de trilho de trem, né? Roubava trilho de trem, chegou a sequestrar um engenheiro da empresa, né? E era tido aí como um cangaceiro, era um grupo, um homem violento, e foi preso, Antônio Silvino, vindo a falecer em Campinas na década de 40, certo? Ainda viveu os últimos anos de vida livre aqui, né? Depois justamente o que acaba com o Lampião já é no governo de Vargas, já é o fim da República Velha, já não existia motivo para existir esses, quando acaba a República Oligárquica e o coronelismo perde a força, também perde a força também os cangaceiros, certo? Aqui é a morte de Lampião, mostrando aí como ele morreu, né? Ele recebeu emboscada, o tenente João Bezerra, certo? Já existia um prêmio pela cabeça de Lampião, porque Lampião chegou, foi como Lampião ele pegou a época do rádio. Lampião pegou a época de jornais
jornais que jornais de criminais, né, que cobriam esse tipo de matéria, de crime e tal. E Lampião acabou ganhando uma certa fama, certo? E a cabeça de Lampião começou a valer muito dinheiro. E aí era organizado volantes. O que era volante? Volante é eram grupos de pessoas armadas, né? Muitos deles soldados, que eram os policiais da época, e na tentativa de prender Lampião ou mesmo de matá-lo, né? E aí eles conseguiram fazer uma emboscada na, na gruta lá de Angicos, né? E mataram o Lampião e cortaram suas cabeças. Por que cortaram as cabeças? Para provar, né? Já que não iam carregar o corpo, era bem distante, né? Estavam dentro do sertão, quilômetros, né? Então, para eles irem carregando a pé, estouraram a cabeça, cortaram a cabeça. Alguns foram escalpelados, que era uma prática que os próprios cangaceiros, existia muita violência, né? Talvez na aula eu entre mais em detalhes por causa da questão do tempo. Ok? Valeu!